Olá, boa tarde, pessoal. Pessoal, faz mais de 2 meses que eu não posto um vídeo no meu canal do YouTube, porque eu até tinha prometido para mim mesmo de parar com tudo. Porque o YouTube não tá mais legal como era há uns 3, 4 anos atrás. O YouTube, ele relaxou bastante, né? Mas também não é o caso que eu venho aqui para falar disso. O YouTube é uma empresa, né, vamos dizer assim, considerado uma empresa, onde ele dá oportunidade para muitos usuários se usar do canal, né, para fazer alguma coisa na vida, né? Pois bem, vamos deixar de lado isso aí e eu quero apenas falar uma coisa para vocês que talvez vai ser bastante pesado, bastante forte para muitas pessoas. Você vê que agora através do Facebook, rola no próprio Facebook, TikTok, é, vídeos shorts, vídeos normais e tá tudo assim conectado também com o Instagram, né? Então a maioria das coisas que é apresentado no Facebook Home aparece, aparece também nessas outras redes sociais. E o que tá rolando aí de uns anos pra cá, mas não muito tempo, é de pouco tempo pra cá, pouco tempo, é, está rolando umas coisas assim que eu diria para as pessoas tomar muito cuidado destas coisas que estão acontecendo. Anteriormente a isso, há uns 8 anos atrás, por aí mais ou menos, ou um pouquinho mais, apareciam uns links onde oferecia dinheiro para você. Oferecia muito dinheiro e outros pouco dinheiros. E então aparecia assim uma pessoa ali fazendo um vídeo divulgando o, o aplicativo e daí você assistia tudo o que aquela pessoa falava sobre a possibilidade desses aplicativos te dar dinheiro e você conseguir ganhar dinheiro com muita pouca coisa que você investisse nestes sites. Eu não sei se eu vou me explicar bem e se vocês vão entender. Tinha um rapazinho que de vez em quando ele aparecia te oferecendo um monte de coisas, né? Dizia ele para te ajudar que você podia ganhar de R$ 500 até R$ 10.000 se você se cadastrasse naquele produto que ele estava oferecendo e jogasse, né? E participasse. E esse rapaz, ele aparece um bom tempo fazendo essas divulgação, de repente ele some por um bom tempo. Passa um bom tempo, ele volta de novo. E ele põe atrás dele assim um fundo falso. Não, a imagem é verídica, mas a apresentação que ele faz é falsa. Ele já fez vídeos com aquelas imagens de Dubai atrás dele, falando que ele estava em Dubai, a cidade mais rica do mundo, né? Por quê? Porque ele tinha ganhado muitíssimo dinheiro com aquele produto que ele estava oferecendo. Ele ganhava tanto dinheiro com aquele produto que ele estava oferecendo às pessoas que ele conseguiu até dar a melhor vida para os pais deles que eram pobres. E daí ele também mostra fundos falsos como se fosse verdadeiramente aonde o pai dele, os pais dele, a família dele mora.
mas a gente sabe que é tudo ilusão. É tudo para fazer as pessoas acreditar naquilo que estão vendo e naquilo que ele está dizendo. O nome desse rapaz, eu sabia o nome e o sobrenome, porque um dia eu entrei na jogada dele e levei no rabo. Até hoje estou esperando ganhar esse dinheiro que ele tinha me prometido e não ganhei nada, nem o dinheiro que eu empreguei, que se tratava de R$ 96 o cadastro, para ele me passar para mim os links dos jogos que era onde eu ia faturar grana. O nome desse rapaz é André, o sobrenome dele eu esqueci. E ele é assim, ele vem, ele dá uma aparecida oferecendo, pedindo para as pessoas se cadastrar e tem uma taxa, ele cobra uma taxa quando você vai para o Saiba Mais. Daí você faz o teu cadastro, passando todos os teus dados e daí ele mostra o Pix, aonde você tem que pagar a quantidade que ele te pede. Você entra lá, você paga e daí ele te desaparece do seu contato. Ele desaparece simplesmente do teu contato, porque ele não está oferecendo bulufa nenhuma, é tudo mentira. O que ele está fazendo, ele está enchendo os bolsos dele, enganando as pessoas e tirando o dinheiro das pessoas com a maior facilidade. Daí quando ele tira uma quantia muito alta, boa, que talvez dê para ele viver um tempão sem reaparecer no Facebook Home e em outras redes sociais, ele dá uma sumida. Ele some, fica um bom tempão, fica um ano e pouco fora, que não aparece em lugar nenhum. De repente ele reaparece com novidades. Por quê? Porque ele deve estar fazendo o pé de meia dele, investindo esse dinheiro que ele tira, a soma desse dinheiro que ele tira das pessoas, e está investido em alguma coisa. Quando ele precisa de mais dinheiro, ele reaparece novamente fazendo o jogo dele. Agora, por esses dias, por essa época, ele está reaparecendo no YouTube, nos canais de YouTube. Até a Lilia se aproveita, né, antes de, por exemplo, o usuário vai assistir um vídeo, como eu gosto de assistir o vídeo dos investigadores sobrenaturais. A primeira coisa que aparece é o anúncio desse André, não sei das quantas lá, que eu já esqueci, mas eu vou pesquisar e eu consigo descobrir o nome deles e de repente eu venho falar novamente dos vídeos dele, né? É um tremendo do safado, de um caloteiro. E há anos atrás, junto com eles, também tinha outros sites que oferecia dinheiro para as pessoas se as pessoas lá se cadastrassem e pagassem também uma taxa no Pix. Só que daí esses usuários que faziam a divulgação deste programa, eles eles cobravam uma taxinha bem baixa. Eu cheguei também a entrar lá, só que lá eu dei sorte. Mas tinha sacanagem também. Era uma mulher que fazia, eu esqueci o nome do programa, do aplicativo deles. Ela fazia a divulgação do aplicativo nas ruas, conversando com as pessoas. E fazia para as pessoas lá na hora, na rua, usando o celular das pessoas. E em poucos minutos ela mostrava para a pessoa, dando o celular, que o dinheiro tinha caído na conta das pessoas. As pessoas ficaram maravilhadas, porque na verdade era uma realidade. Ganhava dinheiro. Mas isso também era só uma única vez. Não, depois não ganhava mais. E eu entrei nesse programa lá dessa moça pelo fato de ser baratinho a taxa. Daí eu paguei, e assim que paguei ela já me liberou o jogo. E eu joguei, dei algumas jogadas e tirei R$ 490.
Tirei R$ 490. E daí esperei um pouquinho para ver se ia cair no Pix. Em poucos minutos recebi o comunicado do meu banco, fui ver, tinha caído. R$ 490. Eu falei, opa, aqui tá bom. Tá melhor do que o caso lá do trambiqueiro André. Daí eu peguei, depois que confirmei que o Pix de R$ 490 tinha caído na minha conta, dei mais uns jogos, dei mais uma jogada para ver se conseguia mais. Se eu conseguisse pelo menos R$ 1.000, R$ 1.500 no dia, tava ótimo. Podia parar. Dei mais umas jogadas, daí não funcionou mais. Não funcionou mais. Ela só deu aquilo para mostrar para mim, né? E para mim poder pagar a taxa. E daí ela o jogo que ela mostrou liberou para mim o que eu tinha, o meu ganho. Daí eu tentei jogar mais para ver se conseguia mais e não consegui mais nem acessar o aplicativo que ela me ofereceu. Então, gente, tem que ter muito, muito cuidado. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque a internet, há um tempo atrás, estava cheio de caloteiros, gente do céu. Mas cheio de caloteiros. Podia que ter que ser, podia ser que entre alguns deles até desse certo, né? Eles te jogavam um pouquinho de dinheiro para você compensar aquilo que você aplicou e ter um pouquinho a mais em lucro, como aconteceu comigo com o aplicativo dessa moça que me passou para mim, que eu ganhei os meus R$ 490. Dos R$ 490 eu tirava a quantia que eu apliquei de R$ 47. O resto foi lucro para mim, mas também foi só essa vez, nunca mais. Só que ela tinha também, na apresentação do jogo que ela mostrava e que ela passava para as pessoas, também tinha muitas coisas que mentia e que iludia as pessoas, fazendo com que as pessoas entrassem no jogo. Ela dizia que muitas pessoas não tinham nada, eram pobres, moravam num casebre, tipo casebre de favela, e que de repente, participando do jogo dela, essas pessoas já tinham conseguido apartamento de luxo, até na beira-mar, na praia, e ela mostrava. E depois, ainda além disso, ela trazia um brinde para a pessoa, depois que a pessoa tinha se colocado num apartamento chique de luxo, tendo visão para o lado do mar. Depois disso, ela procurava a pessoa, vinha a moça e o câmera, procurava a pessoa e dava ainda R$ 1.000 de brinde para a pessoa. Vocês vejam que sacanagem, mas aquilo era tudo combinado, gente. Só podia ser uma coisa combinada, porque eu experimentei e não ganhei tanto dinheiro ao ponto de poder comprar um apartamento em alguma cidade que eu gostaria de morar. Só ganhei aqueles R$ 490 e a menina sumiu. E o aplicativo também. Nunca mais pude entrar no aplicativo dela. Eu procurava o link do aplicativo dela, daí falava assim que era impossível, esse link não existia. É muita sacanagem, gente, é muita sacanagem. Agora tá tendo algo semelhante de uns 3 anos para cá. Uns 3 anos para cá. Isso que eu falei até aqui, desses safados caloteiros, aconteceu de 8 anos ou 10 anos até agora, esses dias atrás, que agora está começando de novo. Agora, isso que eu vou falar aqui agora começou há pouco tempo, há mais ou menos uns 3 anos. Coisa parecida e coisa igual. Gente, vocês tomem cuidado, não se iluda, porque eles estão pondo pessoas que faça com que as pessoas interessadas
em adquirir bens, adquirir valores, adquirir dinheiro, acredite que o que essa pessoa está falando seja verdade. Eles estão usando imagens de padres, estão usando a imagem de freis, que também são padres, mas já de outra linha, né? E usaram, agora por esses últimos dias, estão usando até a imagem do Papa Leão XIV. Vocês vejam, gente, que absurdo. Que absurdo. Então eles ponham o vídeo oferecendo o produto e quem está oferecendo o produto são imagens de padres, né, de várias linhas, porque padres não existe uma única linha, existe várias linhas, todos são católicos, mas eles têm nominações diferentes, entendam isso, tá certo, gente? E, e daí eles falam até chegar o momento da pessoa que está assistindo eles se cadastrar. E tem também que pagar uma taxa no Pix ou no boleto para você poder receber o produto que eles estão oferecendo. É impressionante, gente. Agora, vocês sabem que agora está tendo um programa, o IA, né? Inteligência Artificial. Pode ser que estes vídeos que estão rolando na internet, principalmente no Instagram e no Facebook, pode ser que seja coisas criadas por algum safado caloteiro e está soltando principalmente muito no Facebook para pegar as pessoas. E você sabe que a situação do nosso mundo, do nosso país, está crítica em relação a situações financeiras, né? Tá bem complicado. Tá bem complicado, tem gente passando necessidade com pouco ganho. Nossos políticos estão roubando o que eles podem roubar. É coisa de louco, é coisa de louco a quantia de dinheiro que nossos políticos estão comendo, tirando do povo para eles se enriquecerem. É impressionante, gente. Então, nesta situação que nós estamos e com esses vídeos rolando com imagens de padres, que eu suponho que seja criação criados pela inteligência artificial, porque é impossível um padre vir às redes sociais falar o que ele fala e oferecendo ao povo o que ele oferece. E o que eles estão oferecendo? Eles estão oferecendo uma oração que diz que nunca foi conhecida pelo povo. É uma oração de 800 anos, 8 séculos, que tinha sido tirado da Sagrada Escritura e escondido as 7 chaves no Vaticano há 800 anos atrás, para que o povo não soubesse e não usufruísse desta oração. Que esta oração traz muito benefício para as pessoas, inclusive deixando pessoas ricas. Nos vídeos deles fala isso, essa oração é um manuscrito de 800 anos, 8 séculos, e que estava trancado a 7 chaves, o Vaticano trancava, e que tinha sido extraída da Sagrada Escritura para que ninguém usasse de maneira exacerbada, de maneira exagerada, essa possibilidade de conseguir milagres em cima de milagres com estas orações. E foi interessante que o primeiro lançamento
desta divulgação, eles diziam, um tal de Frei Gilson, que aparece fazendo a divulgação, ele dizia que era uma oração, né, super forte de São Bento. E que esta oração, se a pessoa fizesse por 7 dias, ela conseguia o que quisesse na vida, em questão de saúde, em questão de moradia, em questão de bem-estar financeiro, que a pessoa, ao terminar a novena, receberia dinheiro que vinha de algum lugar que ajudava a pessoa a encobrir todas as suas dívidas, melhorar as suas condições de vida e sempre ter dinheiro. Veja que absurdo, gente, né? Pois bem, de repente essa oração de São Bento caiu fora, não apareceu mais. Eu quando via esse vídeo, eu assistia e via o jogo deles, era a mesma coisa do que aqueles caloteiros de 8 anos atrás, 10 anos. Você tinha que assistir o vídeo e assistir toda a explicação, que dava mais ou menos. Você tinha que ter o saco de aguentar o padre, o frei lá que fosse falar tudo o que ele tinha que falar, e daí ia pro Saiba Mais também, igual os caloteiros, do qual eu falei no início do vídeo, e lá tem que, para receber a oração, tem que pagar uma taxa também, que eu não vou estipular aqui o valor, mas tem que pagar uma taxa, né, através de Pix ou através de boleto, por 12 meses, por um ano. Então dá um bom dinheiro. Bom, saiu fora essa oração de São Bento, né, prometendo um mundo e um fundo para quem entrasse lá e participasse e comprasse a oração. Tinha que comprar a oração, não era de brinde, não. Daí aparece agora nesses últimos dias o Frei Gilson falando de uma oração de 800 anos, um pergaminho antigo bloqueado pelas autoridades do Vaticano para que ninguém do povo tivesse acesso, por isso, por aquilo, assim assado, igual a oração de São Bento, né? Para você vai escutar o Frei Gilson falar, você vai escutar as propostas de beneficente que essa oração traz. Daí no final você vai no Saiba Mais e tem que pagar 12 vezes uma parcela X, que eu também não quero estipular o valor. Tá certo, gente? Quer dizer, se você pagar as 12 parcelas, você recebe a oração. Se você não pagar, ele não vai te dar de graça a oração. Não vai te dar de graça a oração. E essa oração que ele está oferecendo não é mais a oração de São Bento, é a oração sagrada de São Rafael Arcanjo. Já mudou o, o benfeitor da oração. Já não é mais São Bento, agora é São Gabriel Arcanjo, né? E o procedimento é o mesmo. Você ouve, você vai receber tudo, você vai receber saúde, você vai receber. Você não vai ficar mais doente, veja que absurdo. Você não vai ficar mais doente, você vai ter tudo o que você precisa, você vai ter dinheiro suficiente para ter uma vida digna e, e cheia de fartura, né? E casas boas, e carros bons e tudo. Você vai ficar rico. Veja que absurdo o que eles falam lá para poder iludir o povo, fazer com que o povo entre na jogada deles para cair com o dinheiro para eles. Ele vai ficar rico. Se ele conseguir tirar tudo o que ele pede de pagamento por essa oração, se ele tirar numa semana, se ele tirar de 1.000 pessoas a quantia, ele tem dinheiro para viajar no mundo inteiro, tendo tudo de bom e de melhor. É um absurdo, gente, é um absurdo. E a oração que ele está vendendo agora é São Rafael Arcanjo.
Eu assisti 2 vezes o vídeo dele para mim me certificar e poder falar o que eu estou falando, e é isso mesmo. É coisas de caloteiro. Agora, como eu disse, eu não sei se é esse Frei Gilson ou é alguém que está usando a imagem dele e criou tudo isso na inteligência artificial para se beneficiar da fé dos cristãos, da crença dos cristãos e da religião dos cristãos. Porque eu acho um absurdo. Agora, gente, para encerrar esse vídeo aqui, apareceu outro. É uma freira que fala. E ela, inclusive, essa freira, já ela não fala mais, ela não fala da oração antiga do manuscrito antigo de São Bento e nem de São Miguel, nem de São Rafael, arcanjo, igual o Frei Gilson fala. Ela está falando de um outro padre, que eu não me lembro o nome, isso eu vi hoje, ainda não pude decorar nem o nome do padre que ela mostra, e ela fala também do mesmo modo que os outros falavam, que é uma oração antiga que o Vaticano tinha escondido por 800 anos, 8 séculos, e que agora foi descoberto e esses padres fizeram um estudo sobre a oração, se realmente era uma realidade, é uma coisa verdadeira, e esses padres levaram ao Vaticano e o Papa Leão reconheceu e liberou para que todo mundo tenha conhecimento. Ora, será que o Papa vai ter tempo para estar correndo atrás dessas coisas? Desses casos aí, porque isso aqui já se torna uma coisa mágica, uma magia. Vender a palavra de Deus, vender o milagre, vender oração. Isso é um absurdo, gente. Isso nunca existiu na história da igreja. Com exceção, com todo respeito, com exceção dos pastores evangélicos. Que aqueles lá, eles vendem mesmo. Eles vendem mesmo, né? A internet está cheia de vídeos a respeito disso, mas vamos deixar de lado os pastores que façam o que eles querem, e eu estou falando o que eles querem, e eu estou falando da nossa Igreja Católica que está entrando no mesmo caminho dos evangélicos. Isso é perigoso, gente. Para nós cristãos fervorosos que acreditamos em Deus como nós aprendimos desde a nossa infância, nós se envolver com essas promessas aí de vender orações, vender tanta coisa, se nós entrar nessa onda, nós estamos correndo o risco de não ganhar nada, mas talvez até de perder a nossa fé e perder a nossa alma dos caminhos de Deus. Então nós temos que ter muita coragem, nós temos que ter muita confiança, nós temos que estar com os olhos abertos para todas essas coisas, porque Satanás se usa até de membros da igreja que se dizem importantes para infiltrar dentro daquilo que a igreja deveria mostrar, que é a pura evangelização de Cristo, né, tal como está na Sagrada Escritura. Se o próprio Satanás tentou Jesus, por que ele não pode fazer isso com certos padres ou outros tipos de pessoas? Claro que pode. Agora, é nós que temos que ter o senso de saber discernir essas coisas e saber no que acreditar. Bom, gente, eu já falei, expliquei aqui o que eu queria explicar. Agora tem uma coisa que ainda esses padres que estão divulgando isso dizem assim, que o Vaticano tinha escondido isso por 800 anos, 8 séculos, né? 8 séculos, para que ninguém se usasse disso tudo. E eles dizem que isso estava na Sagrada Escritura e foi abolido da Sagrada Escritura e escondido, né, para que ninguém
porque quem tivesse uso e fizesse uso da Sagrada Escritura ia encontrar com essas orações super milagrosas. Gente, aqui é outro absurdo para iludir as pessoas. Eu tenho 74 anos, vou fazer daqui uns dias, e eu nunca, eu fiz filosofia, fiz teologia, fiz vários outros tipos de preparação para trabalhar na pastoral da igreja, junto com o povo de Deus. Eu nunca, nas minhas formações, nas minhas palestras, eu nunca vi um palestrante falar disso, que estas orações dos arcanjos estavam na Sagrada Escritura, principalmente falando o nome dos arcanjos. É Gabriel, não, Rafael e Miguel. Na Sagrada Escritura, quando o narrador da Sagrada Escritura fala alguma coisa, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não se menciona nome de anjo nem de arcanjo nenhum. Não se menciona nomes para esses padres dizer que essas orações de Miguel e Rafael foi tirado da Sagrada Escritura. Se foi tirado da Sagrada Escritura, não tinha nome de anjo e nem de arcanjo. Não tinha. Porque na Sagrada Escritura não menciona nome de anjo algum. A igreja que atribui os nomes, mas não é contido na Sagrada Escritura. Quando tem alguma coisa referente a anjos, é referido somente a arcanjos e querubins e serafins, que classifica a graduação dos anjos a serviço de Deus. E na Sagrada Escritura, quando se refere a um anjo, um arcanjo, não se refere pelo nome de Gabriel, Rafael, Miguel ou coisas parecidas. Não se refere pelo nome. Se refere assim: o anjo do Senhor anunciou a Maria. Veja bem, não diz assim: o anjo Gabriel do Senhor anunciou a Maria. Que Deus não deu nome a eles. E também não, os escritores de toda a composição da Sagrada Escritura também não atribuem nome a eles. Eles simplesmente falam: o anjo do Senhor. O anjo do Senhor expulsou Adão e Eva do paraíso. O anjo do Senhor, Deus colocou o seu anjo ao lado de Adão e Eva para protegê-los. O anjo do Senhor expulsou Adão e Eva depois do pecado. O anjo do Senhor veio e falou com Moisés, e às vezes até diz: o Senhor falou a Moisés. O Senhor falou a Elias. O anjo do Senhor falou a Elias. O anjo do Senhor falou a Joaquim e Ana. O anjo do Senhor falou com o próprio Jesus, quando Jesus, né, foi condenado à morte. O anjo do Senhor consolou o sofrimento de Jesus e assim por diante. Não menciona o nome de ninguém. Então essa história de dizer que aquela oração de Gabriel, de Miguel, de Rafael foi tirado da Sagrada Escritura já é uma coisa que não se pode acreditar. Porque agora, se esses padres dissessem: o anjo do Senhor, né, falou uma oração super poderosa, daí tudo bem. Mas não tem na Sagrada Escritura nenhuma. Nunca existiu que a única oraçãozinha que existe feito pelo anjo e é o arcanjo do Senhor, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Salve, cheia de graça.
e etc, etc, como está lá. A única oraçãozinha que tem é essa, mas não existe outra fora dessa, e nem para dizer que existiu, através dos arcanjos, uma oração tão milagrosa como essas pessoas estão falando. Beleza, gente? Eu tô falando isso só para vocês abrir os olhos. Abrir os olhos, desculpe. Abrir os olhos. A gente é acostumado a falar assim com as crianças, né? Só para vocês abrirem os olhos e principalmente os olhos da fé. Cuidem para não cair em emboscada nenhuma, porque Satanás é astuto. Satanás é astuto. Beleza, gente? Tenha os seus bens de acordo com os desígnios de Deus. Quando Deus disse assim: Tu te alimentarás do suor do teu rosto, colhendo o fruto da terra. Não é lindo isso? Beleza, gente? Fui. Eu deixo um abraço a todo mundo. Eu vou voltar a falar ainda sobre esses casos que tá recente que tá acontecendo com essas pessoas aí que vêm com cara de que vêm com imagem de padres, freiras e etc, para explicar mais. Eu já tive olhando hoje os comentários no tanto no YouTube como no Facebook, os comentários abaixo dessas pessoas da igreja, membros da igreja oferecendo isso, já está tendo comentários bem pesado, se negando a acreditar. E é assim que tem que ser mesmo, gente. Quem quer colher dinheiro, que vá trabalhar para colher o seu dinheiro com dignidade, não tirando dinheiro do povo e principalmente vendendo coisas sagradas, principalmente orações que talvez nunca existiu, mas eles mesmos podem ter criado uma oração lá e dizer que é aquilo que eles dizem, e as pessoas podem estar caindo nessa. Tá certo, gente? Eu acredito no milagre que eu pedir a Deus. Ah, e outra coisinha, eles chegam a dizer lá, em alguns vídeos deles, que o milagre nós temos que conseguir através de orações e não através de Deus. Que Deus não opera o milagre diretamente com as pessoas. Deus dá a possibilidade da pessoa descobrir alguma coisa que Deus, através dessa alguma coisa, favoreça um milagre a você. Veja que absurdo, gente. Estão se colocando totalmente contra a Bíblia. São pontos que dá para dizer são antibíblicos. Uma pessoa falar uma coisa dessa. Beleza, gente? Fui, tchau. Qualquer hora eu vou voltar a fazer outro vídeo assim. Eu vou ter que fazer alguns vídeos enquanto eu posso, porque é bom fazer. E o nosso povo está sendo muito enganado. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, gente. Tome cuidado. Não acredite em tudo que vem oferecer na internet, principalmente a troco de dinheiro. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus nos proporcione tudo o que de bom nós precisamos e queremos, principalmente a restauração da saúde, assim como eu estou precisando, no meu caso, que qualquer hora quero voltar a falar, principalmente se eu conseguir um milagre a respeito deste fato. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, vos guarde e vos ilumine e vos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fui, mas eu ainda tenho esperança de voltar. Falar com vocês, meus queridos.